seja muito bem-vindo a mais um encontro da Pastoral Universitária e hoje a gente vai fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho deste domingo, que é João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Então, esse evangelho é o evangelho do bom pastor, João, capítulo 10. E, nesse evangelho, a gente vê Jesus colocando aí duas figuras. Ele, como sendo o bom pastor, e um outro que vem para roubar, para matar, para destruir. A gente vê, muitas vezes, esse outro sendo colocado como o lobo, ou seja, o bom pastor contra o lobo. E nesse caso, o próprio Jesus já se coloca como sendo esse bom pastor. Ele se coloca como pastor e ele se coloca também como a porta, como a gente viu nesse evangelho. Mas existe também o lobo, a quem ele não entra em maiores detalhes, não nesse trecho pelo menos. E aí a gente tem que pensar o seguinte: nessa situação em que a gente tem vivido, quem será que a gente tem ouvido? Quem será que tem falado conosco? E será que a gente está interpretando bem aquilo que chega até nós? Será que a gente está ouvindo talvez o lobo achando que é o bom pastor? Ou ouvindo o bom pastor pensando que é o lobo? Explico aqui. Jesus vem, como ele mesmo diz, para nos dar vida e vida em abundância, certo? Mas quando ele fala em vida, ele não está falando necessariamente dessa vida aqui. Ele não está falando nessa existência em que a gente está, nesse mundo em que a gente está, nessa passagem que a gente está. Ele está falando da vida eterna, que vem após essa vida. Nesse sentido, Jesus em nenhum momento fala para a gente que essa vida aqui vai ser uma vida fácil. Jesus não veio para prometer luxos, para prometer facilidades, para prometer bonança, muito pelo contrário. Jesus, quando ele vem para a cruz. E ele deixa muito claro para nós que nós teremos nossas cruzes também. Ele próprio diz: quem quiser que pegue a sua cruz e me siga. Então, muitas vezes a gente recebe informações, alguma informação sobre um parente, sobre algum amigo, ou acontecimentos na nossa vida, que são acontecimentos difíceis. E muitas vezes a gente vê isso como algo do lobo, ou seja, como algo de ruim, algo que vem para o nosso mal. Porque muitas vezes a gente vê as coisas desse ponto de vista mundano, desse ponto de vista terreno, em que aquilo que não é prazeroso é necessariamente ruim e necessariamente nos trará coisas ruins. E aquilo que é prazeroso é necessariamente bom, é algo que necessariamente nos fará bem, então é do pastor. E não é assim. A gente está sendo bombardeado de N notícias, muitas vezes notícias que se contradizem. Ora, o que é pra gente fazer? A gente tem que ficar em casa, a gente tem que sair, a gente tem que abrir comércio, a gente tem que fechar comércio, enfim. Qual é o passo a ser tomado? Muitas vezes a gente se perde, muitas vezes a gente não sabe. E aí é que a gente tem que pegar a chave de leitura que Jesus nos dá da própria Bíblia e dos próprios mandamentos de Deus, que é o amor. Jesus vem não para quebrar os mandamentos de Deus, mas para dar a nós a correta interpretação deles, que é tendo o ponto de vista do amor. E do ponto de vista do amor, o que você acha que é mais correto a ser feito nesse momento que a gente vive? Haja
em função do amor. E o amor, ele é sempre fácil? Eu tenho certeza que você sabe que não. O amor muitas vezes passa por dificuldades. Relações que nós mesmos temos de amor, relação com família, relação com amigos, com namorado, namorada, marido, esposa, enfim, são relações que têm os seus momentos de dificuldade. Mas por que que esse amor perdura? Porque o amor é maior que a dificuldade. O amor supera a dificuldade. Então, se o amor é verdadeiro, a dificuldade é superada. E Jesus é, na nossa vida, o ápice do amor. E aí não falamos nem do amor com A minúsculo, né, que seria o amor mundano nosso, o amor que nós temos pelos outros, mas o amor com A maiúsculo, o amor verdadeiro, o próprio Deus. Então, eu acho interessante, a partir dessa leitura, a gente sentar e ter uma reflexão sobre quem a gente tem seguido. Qual é a ótica pela qual a gente está vendo as coisas que chegam até nós? Será que a gente está vendo as notícias da ótica de Cristo, da ótica do bom pastor, da ótica daquele que vem para nos salvar e fala, aguenta firme que as coisas se ajeitam? Ele não fala, vai ser tudo simples, vai ser tudo fácil. Não. Cristo nunca disse que nós não teríamos dificuldades, mas ele sempre disse que estaria conosco e que essas dificuldades valeriam a pena. Que lá na frente nós seríamos recompensados por nos mantermos firmes na fé, nos mantermos firmes acreditando em Jesus. E é como o próprio Jesus fala nessa leitura: aquele que não passa pela porta, aquele que entra pelas beiradas, o lobo que quer pegar as ovelhas, não trará coisas boas. Não trará coisas boas. Então a gente tem que refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes nesse momento. Será que a gente está sofrendo pelas coisas certas, pelos motivos certos? Será que a gente não está tendo um sofrimento puramente mundano e nesse momento de desespero, nesse momento de dificuldade, se esquecendo completamente do que Deus nos disse quando veio a esse mundo e que nos diz semanalmente, diariamente? É de se questionar. Jesus é o bom pastor. Então, sigamos a Ele. Sigamos essa mensagem que Ele deixou. Sigamos os seus passos. Jesus encarou todas as suas dificuldades muito firme na fé dele. E eu te garanto que Jesus passou por dificuldades muito maiores do que as nossas. Existe uma outra passagem bíblica em que Jesus deixa muito claro que a porta para o paraíso, a porta para a próxima etapa da nossa existência é estreita. A porta é estreita. Exatamente porque perante as dificuldades, muitas vezes as pessoas espanam. Muitas vezes as pessoas entram num frenesi terreno, se deixam assim se afogar nos problemas terrenos e se esquecem que isso aqui é passageiro. Se esquecem que daqui a um tempo todos nós vamos morrer. A morte é inevitável. A morte aqui, nesse mundo, é inevitável. Mas a morte eterna, não. E Jesus é a porta. E a porta para o céu é estreita. Por quê? Porque nós temos que seguir firmes na dificuldade, sem frenesi, sem desespero. E se houver sofrimento, que seja pelo motivo certo. Então eu espero que essa reflexão te ajude de alguma forma. Curta esse vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas e a fazer com que essa mensagem chegue a alguém que talvez esteja precisando. Então, até o nosso próximo encontro aqui na Pastoral Universitária.